Bom dia, pessoal. Nesse vídeo a gente vai corrigir as questões como forma de debater e de aprimorar o nosso conteúdo referente às questões étnicas, referente a esses conflitos étnicos que têm marcado a humanidade e que nessas últimas 2 décadas ela tem se acentuado de forma vertiginosa. Então, nosso objetivo aqui é que a gente leia novamente as questões, debatendo e aprofunde conhecimento. Qualquer dúvida ou que vocês discordarem, é só ir lá e colocar a questão lá na salinha do Classroom. A primeira questão, ela caiu no vestibular da FATEC. E ela começa dizendo: palavras de ordem, símbolos, propaganda, atos públicos, vandalismo e violência são atualmente manifestações de hostilidade frequentes contra estrangeiros na Europa. Os países onde mais intensamente têm ocorrido conflitos são Alemanha, França, Inglaterra, Bélgica e Suíça. Então, para responder essa questão, a gente tem que começar primeiro lendo ela lentamente, compreendendo o que a questão está querendo dizer, né? A gente lembra que lá nos anos 30, 40, a Europa até incentivava a chegada de imigrantes. Isso perdurou até os anos 70, 80, porque era necessário uma mão de obra braçal, uma mão de obra que fizesse certas atividades que o povo europeu não queria. O pessoal da Europa que se formava, que tinha seus vestibulares, que tinha suas profissões, não estavam habituados a esse tipo de trabalho mais pesado. Porém, esse movimento ele acabou devido às questões de conflitos étnicos em outras regiões, como o Oriente Médio, a própria África, fazendo com que uma demanda de gente muito grande se deslocasse para fugir desses conflitos e entrassem na Europa. Certo? Esse êxodo de um país para o outro, ele se intensificou de tal maneira que ele passou a ser prejudicial aos países da Europa. Uma coisa era eu aceitar os imigrantes para que eles trabalhassem nos serviços que o europeu não queria. Outra era um êxodo muito grande de uma chegada enorme de pessoas que agora estariam disputando o mercado de trabalho, disputando moradia, disputando hospitais, políticas públicas daqueles dos europeus. Certo? Então a gente tem que entender isso. Hoje a Europa ela é contra esse êxodo maciço de imigrantes e começam a ocorrer dentro da própria Europa atos de vandalismo, atos de agressões a esses imigrantes. Junta-se isso também ao fato da crise econômica da Europa ter levado muitos europeus agora a trabalharem nas obras públicas, a trabalhar na coleta do lixo, a serem manicures, cabeleireiros, a fazer aquele trabalho que anteriormente eles não queriam. A própria crise econômica não deu conta agora de absorver tantas pessoas formadas, certo? Não adianta eu ter um país, a gente parar para pensar o seguinte: eu preciso daquela pessoa que vá fazer a obra, daquela pessoa que vá fazer o encanamento, daquele que vai cortar o cabelo, porque se todo mundo for advogado, quem irá fazer essas atividades? Se todo mundo for médico, chega uma hora que o mercado de trabalho ele fica saturado, ele não consegue absorver essa quantidade enorme de mão de obra. Então, por não absorver essa quantidade enorme de mão de obra, é que muitos jovens, muitas pessoas, agora estão indo para essas frentes de trabalho que antes não eram bem vistas. Aí a pergunta é: sobre o fenômeno social enfocado pelo texto, é válido afirmar que se trata de conflitos? Letra A. Civis e militares relacionados às formas históricas de exploração dos países do chamado Terceiro Mundo. Essa expressão terceiro mundo ela está muito ligada à questão da regionalização, mas ela não é o fator predominante de pessoas fugirem da África, da Ásia e de algumas regiões para a Europa, certo? Terceiro mundo é regionalização, é classificação de países entre ricos e pobres. Por isso ela está incorreta. Letra B. Ligados ao nacionalismo, ao racismo e à xenofobia, no contexto globalizado das grandes migrações internacionais.
Então a letra B está correta porque os europeus sempre, historicamente, eles são ligados a uma questão nacionalista muito forte. Isso foi vivenciado lá na Revolução Francesa, por exemplo. É, por natureza, eles são racistas. Foram eles que dividiram, por exemplo, a África lá no imperialismo e criaram diversas teorias para justificar o imperialismo com grande carga desse racismo e a própria xenofobia. Então a letra B, resposta correta. A letra C, ela diz: entre imigrantes das diversas nacionalidades que invadem a Europa, atualmente na disputa por empregos e por melhores condições de vida. Certo, a letra C ela até estaria correta, mas ela não é o fator predominante aí, porque esses imigrantes eles não vão simplesmente em busca de empregos, eles estão fugindo, a grande maioria, das guerras étnicas. Certo? Aqueles conflitos onde eles ficam em campos de concentração. E a própria Europa tem criado acampamentos onde mantém esses imigrantes isolados. Eles são recuperados no mar, no oceano, existe ajuda humanitária, mas eles ficam ali isoladinhos em alguns locais da Europa. Quando eles iam buscar emprego, quando era questão do emprego, eles iam até de forma legalizada. Letra D. Culturais, principalmente causado pelo conflito armado entre países católicos e protestantes, mas também, sobretudo, o conflito entre países islâmicos. A gente sabe que esses conflitos aí entre países católicos e protestantes, eles ocorreram realmente, como por exemplo a noite de São Bartolomeu, onde mais de 20 mil protestantes foram mortos, mas isso é uma característica lá da Idade Média, que predominou aí até o século XIX. Você ainda tinha alguns conflitos, mas não armados, era uma questão mais ideológica. A gente tem realmente conflitos armados entre os países islâmicos, são os conflitos étnicos religiosos. Então a letra dele está errada nessa questão quando ele cita católicos e protestantes. A gente tem aí entre eles hoje um conflito ideológico e religioso, mas ainda não chegou ao ponto de ser um conflito armado. Já foi no passado, né? Letra E. Étnicos e sociais, decorrente das dificuldades de desenvolvimento de países europeus em continuar sua industrialização nos setores tecnológicos de ponta. Essa também está incorreta, porque a gente sabe que os países europeus são altamente industrializados nessa questão da tecnologia de ponta. A segunda questão, ela caiu no vestibular da SPM e ela foi um dos motivos que eu coloquei lá como observação que vocês poderiam eliminar uma questão para não responder, porque ela é meio complexa e ela exige conhecimento de outras questões. Por isso, eu deixei a questão para que a gente agora tivesse um momento de debater essas questões que estão aí dentro da pergunta. A imagem abaixo retrata evento cerimonial em que a seleção irlandesa de rugby foi recebida pela Rainha Elizabeth II e um dos atletas da delegação recusou-se a cumprimentá-la. A imagem eu não coloquei porque o slide ia ficar muito pequeno e difícil de visualizar, certo? A gente precisa lembrar que a Irlanda ela faz parte do chamado Reino Unido, junto com a Inglaterra, País de Gales, Irlanda e a Escócia. Com isso, esses quatro países eles formam o que a gente conhece como Reino Unido. E eles têm a sua autonomia, eles participam de Copa do Mundo, eles participam de Olimpíadas, como países autônomos. Mas na prática eles estão aí ligados ao governo da Rainha da Inglaterra, certo? Considerando os aspectos políticos, culturais e nacionais, o atleta que se recusou a estender a mão à rainha provavelmente seja mais próximo de um. Vocês estudaram e lembram lá da Reforma Protestante do século XVI, que uma das religiões que surgiram foi a religião protestante, foi a religião anglicana, feita pelo rei da Inglaterra, certo? Naquela questão de que ele queria que separar da rainha, da esposa Ana Bolena, e a Igreja Católica negou dar o divórcio.
Aí, para conseguir o divórcio, ele acabou rompendo com a Igreja Católica e criando uma nova religião, a religião anglicana. A antecessora, a rainha que veio antes de Elizabeth II, ela tinha colocado o catolicismo como religião oficial. E depois Elizabeth II acaba revogando e voltando com o anglicanismo como a religião oficial do país. Então essa era uma informação importante para que a gente respondesse a questão. O jogador de rugby da Irlanda, certamente ele é um católico republicano, letra A. Por isso que ele não quis apertar a mão da Rainha Elizabeth, porque ela revogou o que a rainha anterior tinha feito e voltou com o anglicanismo como a religião oficial da própria Inglaterra. E a gente ainda tem aí uma questão de que os irlandeses, por conta do seu nacionalismo, eles têm aí uma questão fronteiriça, uma questão política mal resolvida com a própria Inglaterra. Ok? Então, galera, a gente termina a terceira questão que vocês poderiam ter escolhido entre a 1, 2 e a 3. Ela perguntava, ela pedia que vocês definissem o conceito de conflitos étnicos. E já estava lá no mapa conceitual esse conceito, quando falava que conflitos étnicos são divergências entre indivíduos, grupos ou sociedades com propriedades religiosas, raciais, políticas, culturais e territoriais diferentes, certo? Qualquer dúvida, coloquem lá, se discordarem de alguma resposta ou se não entenderam, para que a gente possa manter um contato e sanar essas dúvidas que por acaso venham a acontecer.